E agora eu volto a conversar com a Sheila Cardoso, que está ao vivo com o médico infectologista, o Dr. Pablo Sebastian. E a orientação agora é para o grupo de risco, é isso, né, Sheila? Oi, Flávia, sim, né? É muito importante porque tem muita gente aqui na nossa região que faz parte do grupo de risco e essas pessoas são mais suscetíveis ao vírus, né? À doença, ao coronavírus. Volto a conversar então com o Dr. Pablo. Quem são as pessoas que estão no grupo de risco? Bom, é importante a gente frisar que todas as pessoas que não tiveram contato com o vírus são consideradas suscetíveis, então todas podem adquirir o vírus. O quadro de maior gravidade ele foi observado até agora nas faixas etárias mais elevadas, principalmente acima de 80 anos de idade, onde a mortalidade ultrapassa 15%, mas fundamentalmente acima dos 60 anos de idade. Além disso, as pessoas que têm a sua saúde comprometida por alguma doença que não esteja adequadamente controlada são consideradas de risco, especialmente aquelas que afetam o sistema imunológico e aquelas que afetam o sistema respiratório. Por que para elas é mais prejudicial a questão de imunidade, doutora? Isso. A defesa inadequada do nosso organismo em relação às doenças infecciosas, ela traz quadros mais arrastados e que dessa forma podem evoluir de forma pior. Então a gente percebe a evolução desses quadros para as pneumonias, para a doença que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é insuficiência respiratória, realmente incapacidade de respirar, e aquelas com as suas doenças já de base que tem uma descompensação da sua doença. Qual que é o tempo de incubação do vírus? O tempo de incubação é aquele período entre a contaminação e o desenvolvimento de sinais e sintomas, que ele gira em média de 5 dias, mas para essas pessoas com sintomas a gente leva uma consideração de 14 dias, por isso que o isolamento da quarentena para os sintomáticos é considerado de 14 dias. Doutor Pablo, a gente sabe que o álcool em gel é um grande aliado, né? Também a máscara, mas em quais casos as pessoas devem usar a máscara? Porque ontem à tarde, por exemplo, enquanto eu ia para casa, eu já vi pessoas andando de bicicleta com máscara. É muito importante essa pergunta, a gente precisa reservar a máscara realmente para os casos de indicação, que são aquelas pessoas que são sintomáticos respiratórios nas unidades de saúde, ou seja, qualquer pessoa que chegar a uma unidade de saúde para ser avaliada com sinal respiratório deve receber a máscara, todo profissional de saúde que for atender uma pessoa com sinais respiratórios deve utilizar a máscara, e falamos aqui daquela máscara simples, máscara cirúrgica. A máscara N95, também conhecida como bico de pato, ela é reservada a profissionais de saúde que vão executar algum tipo de procedimento nessas pessoas sintomáticas. Doutor Pablo, e para casos assim da pessoa que já foi contaminada, né, como em Balneário Camboriú, já temos 2 pessoas confirmadas com o coronavírus, é possível essas pessoas serem novamente contaminadas? Já há relato na literatura de casos de reinfecção pelo vírus. Como essa doença é muito recente, nós temos 3 meses de estudo desse novo coronavírus, fica meio difícil a gente fazer algumas considerações que são definitivas, mas já há registro sim de reinfecção. Agora, uma questão muito importante também, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde não tem capacidade de atender todo mundo. Em quais casos deve-se procurar atendimento médico? A grande preocupação e essas medidas precoces de isolamento, elas geralmente vêm para evitar esse colapso do sistema de saúde. Então a pessoa deve procurar uma unidade avançada de saúde, seja uma UPA ou um hospital, nesses casos de gravidade. A febre que dura mais de 48 horas, a febre que vem, desaparece e retorna depois desse período de acalmia da febre, a pessoa com qualquer dificuldade respiratória, seja uma sensação difícil para respirar, dor ao respirar, deve procurar, e esses com doenças de base que tenham descompensação do seu quadro inicial. Tá certo, muito obrigada pelas orientações, pelas informações. Flávia, eu volto com você aí no estúdio do Ver Mais, né? E a gente espera que essas informações possam ajudar o nosso público que está nos acompanhando. Ô Sheila, chegou uma pergunta aqui que eu quero que você faça para o doutor, é o seguinte, o Daniel está questionando, não estou com suspeita e nem no grupo de risco, ele está perguntando se ele deve sair quando precisar e deve utilizar máscara. Doutor Pablo, a gente tem a pergunta de um telespectador que se chama Daniel, ele não está no grupo de risco e não tem sintomas. Se ele tiver a necessidade de sair, por exemplo, para ir numa farmácia, no mercado, ele pode sair sem máscara? É fundamental que a gente respeite as recomendações que o governo do estado nos determina. Hoje nós temos situações de pessoas descumprindo isso e a gente sabe que a força da lei já pode ser aplicada. As indicações para ir ao mercado e ir à farmácia até o momento estão sim liberadas e a pessoa deve se organizar para isso. De que forma? Evitar aglomeração. Então naquele período onde tiver um grupo muito grande de pessoas nesses locais, é interessante evitar. Tá certo, obrigada pelas informações. Respondida então a pergunta, Flávia. Obrigada, Sheila. Muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais.